Salabona, eu sou Baralhedinã e esse é o Cabula.org. Estamos hoje para conversar sobre religião. Cabula é religião? Vamos dialogar? Salabona a todos, que vocês tenham tido uma semana de muita paz, saúde, muitas realizações. E hoje a gente vai discutir uma questão que é referente à religião. Muita gente me questiona, a Cabula é uma religião, é uma filosofia de vida? O que é a Cabula? E a gente vai entrar um pouco nesse conceito para entender e até mesmo fazer algumas desconstruções culturais que a gente tem de entendimento. Primeira coisa, a gente precisa entender qual é o conceito de religião, né? A palavra religião ela foi usada durante muito tempo dentro de um conceito europeu, que é marcado pela presença do cristianismo, que se apropriou do termo latino religio. E tem várias definições a partir desse texto. Por exemplo, o filósofo Cícero, na obra De Natura Deorum, do ano de 45 a.C., ele afirma que o termo se refere a relegere, reler, né? Sendo uma característica das pessoas religiosas prestarem muita atenção a tudo que se relacionava com os deuses, né? Na Grécia Antiga, relendo as escrituras dos deuses. Daí essa interpretação. Porém, existem outras propostas etimológicas para a gente conseguir definir melhor esse termo, tá? Um outro, mais tarde apresentado, foi o de Lactâncio, um dos primeiros autores cristãos, e ele apresenta o conceito de religare, né? Vindo do entendimento que era religar. E por quê? Ele parte do pressuposto que o ser humano está desligado de Deus e necessita se religar a Deus por meio da religião, no caso, a religião cristã. Tá? E esse termo depois ele vem a ser reforçado pelo teólogo Santo Agostinho, né? Aonde o religar, né, de Lactâncio é a definição do que é religião. Então, parte da premissa que o ser humano está desligado de Deus e precisa se religar a Deus por meio da religião cristã. Porém, se a gente observar, isso é a leitura cristã, é a leitura europeia. Será que na África e outros povos que não são europeus e não são cristãos, eles vão possuir o mesmo entendimento referente à religião? Por exemplo, na Cabula, que possui a sua matriz conceitual e de base, a filosofia e a tradição religiosa praticada em África, África Banto, esse conceito não se aplica. Por quê? Na África Banto existe um termo denominado de moyo. Moyo, ele é justamente o quê? É o entendimento que Deus e a sua criação estão integrados. Sendo assim, nós, seres humanos, estamos também fazendo parte desse processo. Nós estamos integrados a Deus, então a gente não precisa se religar. Tá? Moyo, ele entende que tudo está conectado. O dia nasce, ele não nasce para ninguém, ele nasce porque faz parte do ciclo da natureza, faz parte de um ciclo muito maior, e o nascer do sol é que vai trazer o crescimento das folhas, o despertar dos animais diurnos, o adormecer dos animais noturnos, algumas atividades vão ser cumpridas, vai estimular a produção de oxigênio, vai estimular a evaporação da água dos rios, do mar e por aí vai. Então existe todo um complexo que se desenvolve a partir do momento do nascer do sol.
e cada uma dessas etapas vão impactar e influenciar a outra. E o ser humano, como ele está inserido nessa realidade, ele também vai sofrer os fluxos e os refluxos do nascer do sol, do pôr do sol, do movimento dos animais, do ciclo dos ventos, das intempéries da natureza. Ele está integrado. Deu para entender a diferença de que, para a concepção africana, Banto, o ser humano ele não está desconectado de Deus. Ele está integrado a Deus e, justamente por ele estar integrado a Deus, ele entende que, assim como qualquer ser presente nesse nosso mundo, vai interferir na presença e nessa manifestação de Deus, porque essa interferência faz parte da manifestação de Deus. Para a gente entender um pouco mais a fundo, o animal, quando ele sai para caçar a sua presa, e ele vai se alimentar daquela presa, ele vai impactar no fluxo do equilíbrio da natureza. E o ser humano, quando sai para caçar este animal, ele também irá impactar este fluxo. A grande questão que Moyo traz é: o ser humano, por ter entendimento de que a sua ação impacta, interfere no fluxo da natureza, diferente dos animais que atuam por instinto e não têm entendimento de que a ação deles interfere nesse fluxo maior que busca sempre alcançar o equilíbrio. O homem, por conhecer isso, ele tem condições de avaliar como ele pode impactar na natureza, impactar na realidade, impactar no mundo em que ele está inserido. Vou trazer um pouco para a nossa realidade, né? Por exemplo, uma civilização, eles vão estabelecer uma cidade numa localidade. Primeiro ponto, quais são as necessidades humanas no estabelecimento dessa cidade? Moradia, saneamento, como ele vai se alimentar, de onde vai vir a colheita, se ele vai ter condições de caçar, que tipo de espécie animal ele vai se alimentar, definindo a dieta, e por aí vai uma série de desdobramentos que visam o atender da necessidade humana ao se estabelecer naquela localidade. E, em contrapartida, ele também vai avaliar como vai ser o impacto que ele vai ter nessa sociedade, nessa localidade, nesse ecossistema. A presença dele vai expulsar determinados animais nativos? Como é que ele pode evitar isso? O saneamento dele, como vai ser feito esse saneamento para justamente não impactar negativamente no ambiente, nesse ecossistema? A construção dessa cidade vai impactar em algumas espécies, plantas daquela região, e como ele vai fazer para que essas espécies sejam o mínimo possível impactadas? Vai criar um sistema de preservação de algumas espécies em alguns locais? Está dando para entender como é que funciona o conceito de Moyo? O ser humano ele leva em consideração, pesa na decisão dele todo o impacto que ele vai ter. Por quê? Porque Moyo, que é justamente onde tudo está conectado, ele em algum momento, se o homem desequilibra o ecossistema em que ele está inserido, Moyo, por ser essa ação de conexão de todas as realidades, de todos os seres, ele vai buscar o reequilíbrio da natureza. Então, trazendo para a nossa realidade, será que nós estamos vivendo o conceito de Moyo, aonde a construção desenfreada de casas, a produção exacerbada de carne e determinados alimentos, a despreocupação com os resíduos tóxicos e os resíduos que nós produzimos, o descarte do nosso lixo. Será que a gente está levando tudo isso em consideração? Porque isso vai ter um impacto.
E esse impacto, quando ele ocorre, ele vai justamente afetar essa teia que conecta todas as vidas. E a ação de Moió em reequilibrar o mundo, reequilibrar os seres, vai fazer com que o ser humano sofra o impacto da ação que ele provocou. Entenderam? Então, isso é o conceito de religião. Então, eu pergunto, as religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras, que se baseiam nessa cultura, nesse entendimento, nessa cultura e nesse entendimento africano, eles têm a mesma visão de religião que um europeu, que um cristão. Porque a partir do momento que eu me entendo enquanto conectado a toda essa teia da vida, onde tudo está interligado e aonde a minha ação vai gerar consequências na ação dos outros, e a ação dos outros vai impactar na realidade, e a realidade, ao ser impactada, vai impactar na minha vida, eu estou integrado, eu faço parte. Eu não preciso me reconectar a Deus. Deus está conectado já em mim. Não só em mim, em todos. Quando eu olhar para uma outra pessoa, eu vejo uma manifestação de Deus. E justamente quando eu me relacionar com esta pessoa, eu tenho que me relacionar com respeito e ter cuidado de entender qual é o impacto que eu vou causar na vida desta pessoa. Porque em algum momento este impacto irá retornar a mim. É viver consciente. É viver em coletividade. E coletividade não só com os seres humanos. É viver em coletividade com a realidade, com o mundo. A natureza não é um conceito abstrato. A natureza está presente. Eu enxergo, eu vejo. Eu abro a janela, eu vejo o sol, eu vejo a lua, eu sinto o vento. Eu vejo os pássaros passando. Então, eu volto à pergunta inicial. A cabula é ou não é uma religião? Aí eu posso te dar duas respostas. Sim e não. Sim, se eu tiver como conceito do que é religião, Moió, onde eu estou integrado. E ela busca justamente esclarecer, orientar, trazer ao conhecimento, à reflexão e mudar muitas das vezes as nossas posturas, as nossas atitudes referente a hábitos que nós possuímos que desequilibram e que nós não temos consciência que são pequenas ações, pequenas atitudes que, se nós fizermos, nós conseguimos mudar a realidade. Entendermos e vivermos e praticarmos essa realidade no mundo. Agora, se o conceito de religião, se você entender a cabula como pelo conceito cristão e europeu, não, a cabula não é uma religião. Porque ela não busca religar o ser humano a Deus, porque ela entende que o ser humano é uma manifestação de Deus. Você é uma manifestação de Deus. Aí a pergunta agora para você. Você está conseguindo se conectar a essa realidade em que você está inserido? Essa realidade em que você está inserido, ela está de acordo com o que você concorda, com o que você pensa ou não? Vale aí algumas reflexões, né? E eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o assunto. Quero saber o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam do entendimento da cabula sobre religião. Vamos dialogar, traz os comentários de vocês, vamos discutir, vamos debater. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, entre em contato conosco nos comentários do Face, compartilhe, leve esse assunto para debater com a sua família religiosa, com os seus amigos, com o seu local de trabalho, com a sua família pessoal, biológica. Vamos discutir, vamos fomentar o que realmente é religião. E
que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar dialogando, trocando e aprendendo uns com os outros. Até semana que vem. Lembrando que nessa sexta a gente já também vai ter um canal sobre uma outra perspectiva, que é a Cabula, um olhar sobre o mundo, um debate sobre um outro tema, tirando um pouco o conceito religioso, mas tem também essa presença dessa filosofia influenciando. Mas vamos discutir na sexta-feira um outro assunto e na semana que vem a gente volta para discutir mais um pouco sobre Cabula. E não se esqueçam, intolerância se combate com conhecimento.